Olá, boa noite a todos, todas e todes. Nós estamos aqui no Colabora, no Espaço Coletivo, que é uma loja linda e que fica aqui no beco da inclusão e da arte, onde foi feita onde foi feito o pré-carnaval do coletivo Filhas da Mãe. Eu sou Juliana Lira, fonoaudióloga, professora do curso de fonoaudiologia da UNB, e estou aqui, e a partir de agora, desse mês, sou eu que vou acolher vocês nesse momento que chama Terceiras Intenções, né? Que vocês já estão acostumados e acostumadas do ano passado. Quem fazia era a Ana Castro, e a Ana está num momento de autocuidado, né, que a gente tanto prega no coletivo, certo? Então, sou eu que vou acolher esse momento com vocês. E a gente tem uma convidada muito especial, daqui a pouco eu vou falar dela. Antes, eu queria falar um pouquinho sobre duas questões importantes para o coletivo, né? A primeira delas é o livro Filhas da Mãe com Muito Orgulho, tá? Esse livro, ele está à venda, ele foi de autoria das nossas Castros, né, do coletivo, a Ana Castro e a Cosete Castro. Ele está à venda no site do Portal do Envelhecimento, tá? Que vai aparecer para você que está assistindo pelo YouTube, vai aparecer o link para você acessar. Tá certo? Não deixem de ter o exemplar, porque o que está escrito aqui vale ouro. Muito bem. Outra coisa muito importante que eu queria falar, né, da conquista do coletivo, tá? Que é o coletivo conquistou, né, foi agraciado pelo Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos, certo? Esse prêmio é extremamente especial, né? Como se diz no coletivo Filhas da Mãe, cuidado e autocuidado é um direito humano, né? E é uma conquista aí para dar, né, motivação e força para realmente a gente continuar, né, a luta pela qualidade de vida da pessoa com demência e pela pessoa que cuida também, né? Muito bem. A gente não poderia deixar de falar dessa conquista tão maravilhosa. Muito bem. Agora que a gente fez esses informes, deixa eu apresentar a nossa convidada desse mês, né? A gente está no mês da mulher e a nossa convidada é muito especial. É a Guacira de Oliveira. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Guacira. A Guacira, ela é terapeuta, ela é socióloga, ela é diretora do Cefêmea, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, e ela é também ativista de articulação de mulheres brasileiras, né? Então, é realmente um prazer em tê-la aqui, poder conversar com você, Guacira, né? Tanto para quem está aqui presente, muito obrigada pela presença de vocês, e também quem está pelo YouTube. É tão bom, né, poder ter esse alcance nessa noite de chuva aqui em Brasília, né, que muitas pessoas não conseguiram chegar. Então, quem conseguiu, muito obrigada, né, por estar aqui, mas quem não conseguiu, consegue nos ouvir pelo YouTube, né? E aí eu queria começar falando, né, passar a palavra para você falar um pouco da sua carreira, da sua vida, e trazer, né, essa questão do feminismo, qual é, né, a importância do feminismo hoje no contexto, né, desse momento que a gente vive. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, estou lisonjeada de estar aqui. Quero parabenizar vocês pelo prêmio Marielle Franco, uma muito justa premiação, reconhecimento do trabalho que vocês têm feito, né? Tão importante, não só para nós aqui no Distrito Federal, mas para todo mundo
no Brasil que está discutindo, querendo que se discuta, precisando que se debata, que se problematize a questão do envelhecimento, a questão do cuidado, né? Então, gratidão, prazer mesmo estar com vocês aqui, viu? E eu estou aqui em Brasília há muitos anos, vim para cá nos anos 70, e desde sempre, já estudante da UNB, me dediquei ao ativismo, indignada com ditadura militar, com tantas injustiças. E daí para frente a vida foram muitos ativismos diferentes, mas sempre teve comigo essa disposição, essa vontade de mudar, né? Mudar o mundo, né? Mudar a vida da gente, mudar, em especial, a vida das pessoas que estão em situação de maior injustiça, de maior vulnerabilidade, né? E o feminismo foi um caminho importante desse enfrentamento. Há 34 anos atrás, a gente fundou essa organização chamada CEFEMEA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, e desde então a gente vem lutando pelos direitos das mulheres, né? A organização foi fundada em 1989, quando a nossa Constituição acabava de ser promulgada, praticamente, né? E a gente tinha certeza que aquilo que era um princípio constitucional, um direito, se não se efetivasse na vida das mulheres, né? Na legislação complementar, nas outras leis, mas nas políticas públicas, com recursos suficientes para se efetivar, a igualdade ficaria ali como palavra morta na nossa Constituição. Então, desde o início, a luta do CEFEMEA foi por essa garantia e efetivação dos direitos das mulheres. E nesses últimos anos, nos últimos 10 anos, um pouco mais, a gente tem se dedicado, nessa batalha pelos direitos das mulheres, se dedicado muito ao debate e à problematização da questão do cuidado. O cuidado como afeto, como vínculo indispensável à sustentação da vida, mas o cuidado também como direito, como política pública, como responsabilidade, dever do Estado e direito da cidadania, né? Então, a gente tem trabalhado o cuidado nessas duas vertentes, digamos assim, né? O cuidado como ética, que promove, nos permite mover, mais do que move um processo de transformação social para uma outra sociedade, uma sociedade do cuidado, né? Então, é uma batalha, uma luta nesse sentido. Maravilha. Eu fico pensando, assim, desde 1989, né, o tanto de experiência que você presenciou, enfim. E aí, como que você analisa, né, eu não sei se eu posso chamar de evolução, né, a questão da mulher, do papel da mulher, né, das políticas públicas que estão voltadas para a mulher, né, desde 1989, se existiu alguma evolução, né, o suficiente, né, ou se ainda está num início aí, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, uma provocação, né, para a gente conversar um pouco sobre isso. Obrigada, Juliana, por essa provocação. Olha, não tem progresso linear quando se trata de mudanças, de transformações que a gente quer fazer, né? Então, a Constituição foi um passo muito importante na transformação dos direitos das mulheres. Ela já refletia uma mudança super importante na sociedade, né? As mulheres já estavam muito na frente da lei, né? A sociedade já estava muito na frente da lei,
e as leis, a lei, a Constituição, veio a confirmar aqueles passos que as mulheres já tinham dado com tantas barreiras e possibilitar, então, que esses passos pudessem avançar com mais, num compasso, num ritmo mais intenso, ou menos lento, eu diria assim, muito menos lento, ou na paralisia, né? A ditadura tinha vindo num processo muito autoritário e muito conservador, muito patriarcal. Então, esse fôlego nos permitiu avançar bastante. É a primeira Constituição do Brasil que diz que homens e mulheres são iguais perante a lei, por exemplo. Né? É a primeira Constituição que diz que a violência doméstica e familiar tem que ser coibida pelo Estado. Até então, aquilo era problema de casa, problema doméstico, né? Aquela história de briga em marido de mulher não se mete a colher, mas também tudo mais. Né? É dali também que surge a questão dos direitos da criança, se coloca em evidência as violências que as crianças sofriam, enfim. Foi um momento muito importante. Né? Mas, nos últimos anos, a gente viu um retrocesso tremendo disso tudo. Então, seja na sociedade, seja a partir do Estado, o retrocesso, a violência, a misoginia, né, que é esse ódio às mulheres, o machismo, o feminicídio, cresce sem parar, gente. A violência contra as mulheres é um fenômeno gravíssimo, cresce todos os dias. O número de mulheres assassinadas há muitos anos só vem crescendo. Isso para não falar das outras violências, porque é óbvio que quando você chega a um assassinato de uma mulher, muita coisa já aconteceu antes. Né? Quando uma criança chega a ser morta, muita coisa morta no ambiente da sua casa, muita coisa já aconteceu antes. Né? Naquele momento da Constituição, o debate sobre envelhecimento não era um debate quente, como tem que ser hoje, como vocês do coletivo Filhas da Mãe estão aquecendo, né? Trazendo para o debate público, mas também gerando comunidade, gerando cuidado entre as pessoas, né? Essa experiência afetiva, cuidadosa, e também a exigência das políticas públicas. E essa é uma questão que tem tudo a ver com as mulheres. Né? O cuidado tem tudo a ver com as mulheres, com os direitos das mulheres, os direitos das que cuidam, os direitos das que são cuidadas. Né? O cuidado ainda tem uma dimensão de gênero, né, geradora de enormes desigualdades. A maior, eu não preciso dizer isso para vocês, né? Vocês são as pessoas que estão batendo nessa tecla o tempo inteiro. Né? E não é à toa que o coletivo se chama Filhas da Mãe, embora todo mundo seja filho, filha, filha da mãe, na verdade, são as mulheres que têm arcado com o trabalho do cuidado. E não existe um tempo separado, né, Juliana? Um tempo para você trabalhar, viver e tal, outro tempo para você cuidar e se relacionar com as pessoas. O tempo é um só. Então, esse tempo que as mulheres têm dedicado ao cuidado das pessoas que precisam de cuidado, das pessoas que estão envelhecidas e perderam suas capacidades, das pessoas com demência, que é o maior debate de vocês, mas também dos filhos que precisam de cuidado, das pessoas enfermas. Esse cuidado que as mulheres dedicam como relação de afeto, como responsabilidade familiar, de fato, ele tem sido ônus exclusivo sobre as costas das mulheres. O tempo que a gente está cuidando parece que é o tempo que a gente está fazendo algo que é da nossa obrigação, né, que não tem nada a ver com uma responsabilidade da sociedade, com uma responsabilidade do poder público e que deveria ser reconhecida, valorizada, dignificada.
né? As pessoas que trabalham no cuidado, que têm no trabalho de cuidado a sua sustentação, as cuidadoras, as trabalhadoras domésticas, são aquelas que têm, até hoje, uma remuneração, um prestígio na nossa sociedade muito pequeno. E, muitas vezes, são desprestigiadas, desqualificadas. Então, o cuidado tem sido um ônus para as mulheres. Eu sei que a gente não quer deixar de cuidar, nenhuma de nós quer deixar de cuidar, né? A dedicação, isso é poder, gente. Cuidar é poder. Mas, nesse momento, e há muitos anos na nossa sociedade, cuidar é um desprestígio. A gente tem que virar essa chave. Né? Porque não existe sustentação da vida sem cuidado. Não existe sobrevivência digna sem cuidado. Seja o cuidado de quem precisa, seja o cuidado de qualquer ser humano que quer manter a sua autonomia. Ninguém vive isoladamente. Um ser humano que não tem vínculos que o sustente, individualmente, não chega a lugar nenhum. Não dá para sobreviver. A pessoa adoece sem vínculos, né? Maravilha. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, né, na questão, fiquei me perguntando assim, né, será que é realmente biológico, né, o papel da mulher em cuidar, né? Porque todo mundo fala assim, o senso comum acaba falando assim, isso é intrínseco, né? A menina nasce e já sabe o que fazer, enfim, essa é outra provocação, sabe? O quanto que existe, né, da questão biológica, enfim, e o quanto que existe da questão do ambiente, né, da questão do envolvimento enquanto sociedade. E você tinha falado de políticas públicas, né? Eu queria trazer um pouco dessa questão de políticas públicas, né? O quanto que existe de políticas públicas ou não, né, que possa trabalhar esse olhar, né, de tirar um possível olhar biológico do cuidado voltado para a mulher, porque seria a mulher que faz melhor o cuidado, né? Enfim, essa é uma questão mesmo, né? Ou como que a gente pode mudar, né? Eu tendo até a usar o termo assim, quando que a gente pode virar a chave? Né? E será que é possível virar essa chave, né, do cuidado ser papel e poder, como você falou, da mulher, né? Bom, o cuidado compartilhado, ele pode ser papel de todos, e de todas e de todes, né? O cuidado com essa chave virada que liberta, que gera uma sociedade do cuidado, né? O cuidado da forma como ele está hoje é um cuidado que onera, sobrecarrega, oprime, desqualifica quem o faz. E desqualifica com pesos diferentes as mulheres, dependendo do peso do racismo na vida dessa mulher, na identidade dessa mulher, dependendo do peso da heteronormatividade, né, da LGBTQIA+fobia, da etnicidade. Então, tudo isso vai gerando pesos que vão desqualificando cada vez mais e tornando o salário dessa pessoa pior, o reconhecimento dos direitos dela pior e a pobreza dela maior, enfim. Esse é o cuidado machista, esse é o cuidado patriarcal, é o cuidado que oprime as mulheres. E o Estado, as políticas públicas, elas não têm estado livre dessa perspectiva patriarcal, racista, que transfere o cuidado para as mulheres, né? Então, é comum a gente, de alguém precisar de cuidado, uma pessoa idosa que está doente, uma criança que precisa de cuidado, e aquela instituição que você espera que cuide, ela transfere o cuidado todo para dentro de casa, né? Delega
para a mulher o cuidado com aquela pessoa. E isso significa, então, um trabalho invisibilizado, repassado do Estado, da política pública. A política pública conta com a esfera doméstica para ela economizar dinheiro, para ela poder dispensar gente ali. Então, você pode ter menos enfermeiros, você pode ter menos centros de acolhimento, você pode ter menos espaços de cuidado, porque você sobrecarrega o espaço familiar e doméstico com essas relações. O orçamento público ele está completamente contagiado dessa lógica. Cada vez que se nega, por exemplo, um espaço de escola em tempo integral para as crianças, se transfere isso para o espaço doméstico. E não vai ser. E no espaço doméstico você transfere isso para a vida das mulheres. Então, essa biologização, essa naturalização de que as mulheres são biologicamente mais preparadas para isso, isso é um discurso ideologizado que tem como objetivo manter as mulheres nos lugares em que elas em que o patriarcado racista, heteronormativo quer que as mulheres continuem. Então, agora que a gente está num momento especial da nossa cidade, do nosso Distrito Federal e do país, né? É o primeiro ano de um novo governo no Distrito Federal, é o primeiro ano de um novo governo à frente do Brasil, começa-se a se discutir o que vai ser o Plano Plurianual de Políticas Públicas, esse plano de 4 anos das políticas públicas no Brasil. E essa é uma hora muito importante para os coletivos, como o coletivo Filhas da Mãe, para a cidadania, de um modo geral, atuar ativamente na mudança das políticas públicas. A gente tem que colocar no orçamento público, nas diretrizes desse orçamento público, que o cuidado, a política de cuidado tem que ser sistêmica, ela tem que estar em toda parte. A gente não pode ter uma política de educação que descuide e transfira para as costas das mulheres, no âmbito doméstico, o cuidado. A gente não pode ter uma política de saúde que descuide dos idosos, das pessoas que estão doentes, enfermas, demandando cuidado dessa ordem, né? Um cuidado muito mais complexo. O poder público, o orçamento público, as políticas públicas têm que trabalhar para enfrentar as desigualdades que as mulheres estão vivendo e garantir o cuidado de quem cuida. E essa hora agora é uma hora muito importante para isso. Perfeito. Escutando você, né, eu peguei aqui um relatório que a gente tem impresso, mas que está disponível gratuitamente pela internet, né, que é um estudo sobre pessoas idosas com demência e cuidadores no Distrito Federal, né, que esse relatório saiu ano passado e foi uma construção, na realidade, do IPDF, que é a antiga Codeplan, né, com participação do coletivo, né, e do Fórum da Pessoa Idosa. E o que está escrito aqui nesse relatório parece exatamente o que você está falando, né? A maioria das pessoas que cuidam pessoas, né, com demência são mulheres, a maioria é mulher, a maioria principalmente quando contratada, né, quem cuida, o cuidador formal, é mulher negra, né? E aí com baixa remuneração, né? Então esse relatório ele diz muito dessa perspectiva que você está falando, né? É um relatório que vale a pena todo mundo ler, né? É a nossa realidade aqui no Distrito Federal. E você também falou da questão, né, de ser um novo ano. Não consigo
deixar de esquecer que a gente teve as conferências livres de saúde, né? Inclusive, nós do coletivo participamos, saímos com várias propostas, né? E que o próximo passo é levar para as conferências distritais e aí, em nível de Brasil, as municipais, né? Primeiro regional e depois distrital, municipal, para levar, né, para a Conferência Nacional de Saúde. Então, é um momento da gente levar as nossas pautas, né? Você que está assistindo aí pelo YouTube, que não seja do Distrito Federal, procure no seu município, na sua região, tá? Nesse momento está em tempo de Conferência Regional de Saúde, né? E aí, puxando esse comentário que eu fiz, né, com o que você falou, eu queria trazer agora a pauta do envelhecimento mesmo, né? Focar mais no envelhecimento. Você tem experiência de cuidado, né, Guacira? E aí queria que você falasse um pouquinho na perspectiva de pessoa que cuidou, né, de familiar e que cuida de familiar. Desculpe não saber os detalhes, a gente para conversar aqui, né? E como que é esse olhar, né, de ser um familiar, né, cuidando. E nessa perspectiva de que você falou, né, da questão de uma lógica, né, que o cuidado está inserido nessa lógica machista, misógina, que coloca a mulher numa posição inferior, enfim, né? Obrigada, Juliana, por essa pergunta, né, porque as coisas... as experiências são de carne e osso, né? O envelhecimento, o cuidado com os idosos, ou o descuido, é uma experiência que está para todas e todos e todos nós, né? Ninguém está fora disso. E durante muitos anos, eu e o meu irmão, que um homem nesse sentido fora da curva, né? Um homem cuidadoso como poucos. Eu e meu irmão cuidamos da minha tia, uma irmã da minha mãe, que não tinha filhos, e ela teve demência e ficou durante muitos anos sofrendo com esta demência. Cuidar dela ela era também minha madrinha. E foi uma pessoa que cuidou muito de mim, sabe? Uma pessoa que eu amava muito, a quem eu era extremamente grata. E eu digo, essa reciprocidade intergeracional do cuidado, né? Então, eu, criança, fui cuidada por ela. Ela zelou pela minha saúde, pela minha educação, pela minha alegria, de todas as maneiras que ela pôde. Ela propiciou que os meus sonhos pudessem se realizar. E mais tarde foi a minha vez, né, a minha vez e do meu irmão, de cuidarmos dela. É um aprendizado enorme, né? Cuidar por amor, cuidar por responsabilidade, né? Porque é uma responsabilidade importante e muitas vezes eu acho que sempre a gente está despreparada, não tem receita para isso, né? Com o filho a gente diz isso, né? Não tem receita, né? Você pare uma criança e não tem receita. Você tem que estar na experiência para ir aprendendo com ela, e aí é uma experiência única, singular, né? Que pode ser uma experiência grandiosa do ponto de vista do coração, né? Ou pode ser uma experiência de dor enorme. Felizmente, com a minha tia, houve muitos momentos de muita dor, de muito desespero, de não saber o que fazer, né? Mas também foi uma experiência de muito amor, de muito olho no olho, de muito acolhimento, de descobrindo aquela mulher se transformando,
se libertando de amarras que ela tinha antes, né? E também perdendo, né, em certa medida, sua autonomia, enfim. Dor e amor, né, andando juntos, e responsabilidade o tempo todo, né? É muita responsabilidade cuidar de uma pessoa idosa. Então, a minha tia partiu em 2019 e fiquei assim, falei, ai, ainda bem que ela não passou por essa pandemia, porque a quantidade de cuidados que ela já demandava na vida, naquele momento, se tivesse que ser tudo aquilo no contexto da pandemia, não sei quanto mais de sofrimento ela teria que passar, né? É isso, aprendi muito, sou muito grata por ter vivido essa experiência. E eu sei que eu vivi uma experiência que poucas pessoas podem viver, né? Porque a gente juntou esforços do meu irmão, a minha tia tinha cuidado do seu próprio envelhecimento, garantido um plano de saúde para ela. Ela tinha condições que pouca gente no Brasil tem, né? Nós que estamos aqui nesse debate hoje temos condições que pouca gente no Brasil tem. Então, eu sei que eu vivi essa situação no privilégio de classe, de raça, né, que eu tenho, né? E privilégio que não o defendo, não quero mantê-lo, né? Eu quero que seja direito de todas as pessoas poder ter uma velhice com dignidade, ter uma morte com dignidade, ser respeitada, né? É isso, assim, a minha experiência. Eu digo para vocês, quando minha tia, quando a gente recebeu o diagnóstico da minha tia, e eu fiquei assim meio desesperada, porque eu achava que aquilo ia me engolir, que eu não ia saber lidar com aquela situação. Fui morar na casa dela, porque não dava para administrar de outro lugar, tinha que ser morando lá mesmo. E foi assim muito receio. Eu sei que as filhas da mãe sabem bem do que eu estou falando, né? Mas muita gente que não teve essa experiência, às vezes não sabe. Mas foi se revelando uma experiência também profundamente enriquecedora. Acho que eu cresci como ser humano, como mulher, por ter enfrentado esse desafio, sabe? Obrigada por compartilhar com a gente, né? É muito importante quem está passando por essa situação, né, ouvir, né, outras pessoas, né? Esse momento que a gente tem aqui do Terceiras Intenções, né, é para realmente compartilhar experiências, vivências, para principalmente cuidadores familiares, né, que estão, e graças ao YouTube, consegue chegar fora, né, do Distrito Federal. Então, Juliana, queria falar só uma coisinha assim, que é indispensável falar também, das mulheres cuidadoras que cuidaram da minha tia como profissionais. Cara, sem essas mulheres, nada teria, porque às vezes a gente fala só da gente, né? Mas elas foram tudo, sabe? Tudo. Então, parte da possibilidade de cuidado que eu encontrei tem a ver com Mari, com Sueide, com Zélia, que foram mulheres que acompanharam a minha tia até o último momento, sabe? Então, eu queria só te interromper para fazer esse registro, porque ele é importante. Eu queria aproveitar, né, que você tornou pessoal, né? Ontem foi o Dia do Cuidador, né? E aí a gente pode falar da cuidadora, né? E a gente, aqui no Distrito Federal, tem uma iniciativa importante, né? Tem uma política pública que foi... Deixa eu até pegar minha colinha aqui para falar direitinho, né? É uma política pública que foi aprovada, tá? É a Lei 6926, de 2 de agosto de 2021, que institui a política distrital para prevenção, tratamento e apoio às pessoas com doença de Alzheimer e outras demências, né, e seus familiares. Ela está no papel, ela é linda, né,
mas ela precisa ser posta em prática, né? Então, é um desafio que a gente tem aqui no Distrito Federal para trazer à prática. E uma das propostas aí que se tem, né, de prática dessa lei é pagar, né, oferecer remuneração às cuidadoras que abdicam, né, que têm que parar de trabalhar, enfim, para poder cuidar dos seus familiares, né? Enfim, também reconhecer as cuidadoras informais como uma profissão, porque infelizmente não é reconhecida como profissão, né? Então, esse é um momento, né, que eu lembrei de você ter colocado, e muito obrigada por ter colocado a sua história, né, para trazer essa demanda tão importante que vai valorizar a mulher cuidadora, né, seja ela familiar, seja ela contratada, né. Eu queria aproveitar, né, e agradecer os comentários no YouTube que a gente está recebendo. Eu recebi uns papeizinhos aqui, né, e a Raquel Pavan, né, escreveu: parabéns pela pauta necessária e urgente, certo? E fez também uma pergunta, tá, que eu vou ler aqui para você. Quais as experiências da convidada, né, da Guacira, com a discussão sobre feminismos e velhices, na ótica do cuidado? O que temos e onde intensificar as discussões e as ações, Guacira? Obrigada aí pela pergunta. Olha, essa é uma pauta super importante do feminismo. E toda essa problematização em relação às questões de gênero e a valorização do trabalho das mulheres, do trabalho remunerado e do trabalho não remunerado de cuidado, é uma agenda que tem... que as feministas sustentam. Fomos nós, as feministas, que pela primeira vez dissemos, e até hoje sustentamos, né, que o pessoal é político. E cuidar é, muitas vezes, algo que envolve essas relações pessoais, essas relações afetivas, os vínculos familiares. Fomos nós, as feministas, que nessas décadas denunciamos a divisão sexual do trabalho como algo que explora, sobrecarrega, gera injustiça na vida das mulheres. E nós, mulheres, que somos as que envelhecemos mais, que temos a vida mais longa do que os homens, também fomos nós que exigimos políticas nesse sentido, né? Exigimos, propomos, discutimos uma mudança cultural, mobilizamos uma mudança cultural, né? O feminismo, ao falar, ao discutir essa importância do compartilhamento do cuidado, está trazendo para a pauta, para o cotidiano, para a política do cotidiano, uma transformação radical. É muito radical isso que a gente está falando. Os homens participarem do cuidado, sentirem-se responsáveis por isso. E eu estou falando de viver essa experiência afetiva, emocional, amorosa, do cuidado com dedicação. Isso é algo extremamente enriquecedor, né? Então, por um lado, a gente convida a essa transformação, né? O movimento feminista, as lutas feministas convidam a essa transformação. Por outro lado, a gente luta para que essa transformação seja possível. Teve, há pouco mais de 3 meses, uma conferência regional sobre a mulher na CEPAL, no Chile. É uma conferência regional que reúne os países de toda a América Latina e Caribe e movimentos, redes feministas e de mulheres de toda a América Latina e Caribe. E foi por demanda dos movimentos feministas que a pauta
desta Conferência Regional sobre a Mulher, todo o debate foi concentrado na questão do cuidado. O cuidado como política pública, o cuidado comunitário, o cuidado e as desigualdades, né? O cuidado e a justiça social, o cuidado e a mudança, a transformação ecossocial que a gente demanda. Então, foram os movimentos feministas que incidiram sobre esse debate, e hoje há um acordo, depois vocês podem tomar conhecimento dele. Há uma conferência regional com vários compromissos que os países saíram de lá, inclusive o Brasil, em relação a instaurar um debate, iniciar políticas públicas para o cuidado. E a questão do envelhecimento, evidentemente, é uma preocupação em toda a região, né? Porque estamos, todos esses países, passando por essa transição demográfica. A gente, aqui no Brasil, dos rebatimentos imediatos dessa decisão da Conferência Regional foi que o presidente Lula, no 8 de março, já colocou que vai haver aqui uma política de cuidado, e está começando, propondo um grupo de trabalho e tal, para traçar essa política. Eu faço parte também de uma articulação regional que se chama Articulação Feminista Marcosur, né? Não Mercosul, mas Marcosur. E nós fizemos intensas discussões a esse respeito. Vocês podem, e organizamos o que a gente chama 10 teses sobre o cuidado. Ela está disponível no site da Articulação Feminista Marcosul e também no site do CEFEMEA, para vocês também poderem olhar e ver como o feminismo tem sido um ator, né, relevante na construção do cuidado. Que maravilha, com certeza. Vamos, né? Fica a dica para a gente acessar. Perfeito. Então, chegou aqui mais perguntas. Antes disso, eu só queria pedir desculpa para Raquel Pavim. Eu chamei de Raquel Pavan, me desculpa, Raquel. Mas temos perguntas aqui, temos 2 perguntas da Yasmin. Eu vou ler as 2 e qualquer coisa eu leio depois, se precisar, tá? Se ficar muita coisa. Essas cobranças sociais sobre as mulheres ficam mais brandas quando as mulheres ficam idosas? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é: quanto destas alterações, se é que existem, podem ser consideradas algo efeito de um desprezo que as mulheres sofrem ao envelhecer? Eu acho que a primeira pergunta está respondida na segunda, né? Nessa sociedade que a gente vive, tem valor, tem direito, tem privilégio, quase todo mundo que produz e que garante lucro, né? Quem não gera lucro para outros, em geral, fica desprestigiado. E aí o envelhecimento é esse momento, muitas vezes, da aposentadoria, de uma dificuldade maior para se dedicar ao trabalho. Enfim, é um momento em que a gente dá menos lucro para o capital, né? A gente vive numa sociedade capitalista. E, enquanto você está ali, o teu trabalho está sendo explorado, você tem salários. Basta ver o que é a política de aposentadoria, né, gente? As pessoas vão, cada dia, perdendo mais e mais poder aquisitivo, necessitando mais e mais cuidado e tendo menos e menos recursos para se sustentar na vida. Então, envelhecer é algo que pesa. A discriminação, a falta de reconhecimento,
a falta de proteção social. É disso que se trata, proteção social. Inclusive, aproveito essa deixa para dizer que nós, durante vários debates sobre a reforma da Previdência Social, organizamos o que a gente chamava, na época, de um fórum paralelo de mulheres sobre a reforma da Previdência Social. E a gente colocava sempre que quem cuida precisa ter esse tempo do cuidado reconhecido para fins de aposentadoria. A gente tem que sair do mercado de trabalho, muitas cuidadoras familiares têm que sair do mercado de trabalho para poder cuidar, porque, em especial as pessoas que não têm como pagar o serviço de cuidadora, tem que ir para casa e cuidar de quem precisa de cuidado. E isso, ao invés de ser algo que dignifica e merece reconhecimento e garantias, vira algo que prejudica ainda mais essa mulher, né? Em geral, uma mulher. Aí vocês vão ver que é muito difícil uma mulher se aposentar por idade, ou por tempo de contribuição, né? Porque a gente tem que sair muitas vezes do mercado de trabalho. Sai quando as crianças são pequenas, né? Fica na informalidade, depois sai de novo para cuidar dos idosos. Então, e a gente está discutindo agora a reforma tributária, né? Nesse país, a reforma tributária é uma prioridade. E é muito importante a gente pautar isso. Tem que ter esse tempo reconhecido. A gente está fazendo o que o Estado deveria fazer. A gente está garantindo um direito, o direito ao cuidado, o direito à saúde de uma pessoa quando a gente para cuidar dela. Então, isso tem que contar como tempo de trabalho de quem cuida, para a aposentadoria, né? Acho que é isso. Excelente. Não sei se ficou algo faltando aí da... Eu acredito que você respondeu. Tá. Obrigada, excelente. Agora a gente tem uma pergunta de uma pessoa presente aqui, a Célia Neves. Vou chamá-la aqui, vou passar o microfone a ela. Obrigada, Célia. Boa noite. Guacira, como a gente despertar nos homens essa responsabilidade do cuidado? Porque a gente até fala assim, né, cuidadoras, né? A lei para as cuidadoras, a gente só fala no feminino, porque realmente a mulher, né, tem essa responsabilidade e acaba ficando assim sobrecarregada, né? O que fazer para despertar? Olha, Célia, é uma missão difícil, né? Um desafio, mas em várias partes do mundo a gente tem conseguido avanços na mudança de padrão, uma maior dedicação lenta, gradual, muito aquém, né, do que a gente gostaria, do que a gente espera. Isso, acho que, primeiro, tem uma questão cultural, e aí a gente tem que se envolver mesmo, se engajar, discutir, estar atenta, criticar, estar disposta a debater, a cobrar, a educar, né? Porque educação não é só de crianças, né, gente? Educação também é dos adultos, a valorizar o cuidado, a mostrar também quão importante, quão valioso, quão dignificante, inverter, né? Virar a chave, né? Da desqualificação, da indignidade para qualificar isso. Agora, isso também demanda políticas públicas, né? Porque olhando lá para a questão do cuidado das crianças, né? As mulheres, nós temos quem tem trabalho, empregado, carteira assinada, aquela coisa antiga que hoje quase ninguém tem, né? Tem direito a 4 meses de licença gestante. Os homens têm direito a uma licença paternidade de 5 dias, né? É importante ter uma licença parental. Claro que tem um momento que é a mulher que tem que estar amamentando e tal,
aí é uma condição realmente importante ter a licença para a mulher. Mas tem um outro momento que a licença pode ser parental. Homens e mulheres podem cuidar das crianças, podem revezar esse cuidado. Então, essa mudança é algo que favorece, né? Exigir, convidar, cobrar, criar espaços para que os homens cuidem. Por exemplo, no trabalho, né? É muito difícil que um homem consiga, do patrão, liberação para ir levar um filho, levar um pai ao sistema de saúde. Então, essa obrigatoriedade de garantir esse exercício do cuidado me parece que é um outro elemento importante, né? Garantir desde as políticas públicas que os homens tenham responsabilidades e também direitos de cuidar. A educação, claro, né? A nossa formação, a educação na escola, mas a educação também nos outros espaços, né? É indispensável para enfrentar as desigualdades de homens e mulheres, e essa é uma das razões das desigualdades. Então, esses últimos anos que a gente passou com essa extrema-direita no poder, satanizando o gênero, dizendo que gênero é isso, gênero é aquilo, né? A gente precisa fazer exatamente o oposto, colocar a questão das desigualdades de gênero no centro do nosso debate, para que os homens façam essa transformação. Tem alguns homens empenhados nisso, né? E eu acho que os que estão aqui, garantindo a técnica dessa nossa live, quem está aqui assistindo a nossa live, e outros homens que estão online nos acompanhando, com certeza estão junto com a gente nessa batalha, e eles têm um papel muito especial, porque a escuta de homem para homem de outra, tem um ouvido aberto por outro canal, né? Então, eles também jogam um papel muito importante nisso. E vamos construindo juntas, Célia, porque se organizar como vocês estão organizadas, né, no coletivo Filhas da Mãe, eu acho que é uma disputa muito importante. Tem uma disputa mesmo. A gente tem um Congresso Nacional com quase nenhuma mulher no poder, um executivo com pouquíssimas mulheres no poder, algumas dessas mulheres completamente vendidas para o outro lado, não é? Estão a serviço do patriarcado mesmo, então não basta ser mulher, tem que participar. Né? Mas o déficit de mulheres no traçar das políticas públicas, do orçamento público, na governança, é já um sinal que a gente tem que se organizar mesmo, né? Maravilha, muito obrigada, Guacira. Eu queria aproveitar e agradecer o Luiz pelo suporte, viu? Excelente. Aqui a gente está, né, com um suporte excelente, né, de parceria do Luiz. E o Luiz acabou de avisar que está finalizando o nosso tempo, né? Então, quero agradecer mais uma vez a sua potente presença aqui. Você realmente fez a gente refletir sobre muitos aspectos muito importantes, né, da mulher, do cuidado, enfim, e que a gente possa levar isso, né, e difundir na nossa vida. Né? Agradecer a todo mundo presente aqui, e a gente se encontra no mês que vem, né? E não esqueçam, né? A gente precisa lembrar uma coisa importante. Siga o blog do Coletivo Filhas da Mãe, toda segunda e sexta-feira no Correio Brasiliense, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.